Bom dia, meus queridos alunos do nosso curso Diferencial Trilogia, Mentoria, ou seja, Central da Matemática, todos os nossos alunos. Aqui vou dar para vocês dicas valiosas. Eu já fiz um primeiro vídeo e esse será a nossa segunda videoaula, com outros temas, tá, gente? Outras temáticas. E aqui a gente começa com a citologia. E aqui a gente começa primeiro mostrando para vocês aqui a questão das organelas. Eu não vou falar de todas, mas aqui eu vou dar ênfase para o retículo endoplasmático rugoso, cuja função é sintetizar proteínas. Perceba que o rugoso, ele tem na superfície dele, olha aqui, ribossomos. Enquanto que o liso ou agranular, que é esse de baixo, ele não tem ribossomos à sua superfície. E a função do retículo endoplasmático liso é fazer a síntese de lipídios. Ele também consegue produzir os hormônios esteroides. Ele também consegue fazer a desintoxicação celular. Como, por exemplo, as pessoas que bebem álcool, quem vai desintoxicar o corpo é o retículo endoplasmático liso. Por isso que ele é abundante no fígado. E por produzir hormônios sexuais, ele também é abundante nas gônadas masculina, como a testosterona, como o testículo, e a gônada feminina, que é o ovário. Aqui agora a gente vai ver a relação que existe entre o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi. O retículo endoplasmático rugoso, ou granular, ele vai produzir proteínas. Lembra que proteína é um polipeptídeo, é formado por várias moléculas de aminoácidos. Então, o rugoso, ele vai pegar o quê? Todos os aminoácidos e vai produzir a proteína. E a proteína, ela vai justamente para o Golgi. Ele entra pela face cis. Aí o Golgi, ele vai empacotar, armazenar essa proteína e depois secreta. Ó. E essa secreção que você está vendo sai pela face trans. A secreção, ela pode ser um lisossomo, ela pode ser um hormônio, a secreção, que eu estou te dizendo aqui, ó. Ela pode ser uma enzima, ok? Então, o Golgi armazena, empacota e secreta. E o Golgi também forma o acrossoma. O acrossoma, ele está na cabeça do espermatozoide. Olha ali ele, esse é o acrossoma, tá bom? E ele tem a função de digerir um envoltório do ovócito 2. E o Golgi também ele faz a parede celular. Primeiro ele forma a lamela média, que depois forma a parede celular. Vamos para a nossa primeira questão. Aqui diz o seguinte: muitos cientistas, muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos radioativos para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram para o estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Portanto, ele está pedindo para a gente desde a produção até a eliminação dessa célula secretora. Ele quer a evolução temporal. Por onde passa primeiro? Primeiro passa por quem? Vocês lembram que eu expliquei anteriormente? Primeiro passa pelo retículo endoplasmático rugoso. E o retículo endoplasmático rugoso é justamente esse branquinho aqui, ó, que ele mostra aqui na imagem aqui, ó. Olha aqui o rugoso aqui. Então, esse aqui que é o rugoso. Então, primeiro ele vai estar alto. Então, só pode ser a letra C ou a letra E. Mas depois do rugoso, para onde é que vai a proteína? Vai para o Golgi. E o Golgi é esse aqui, ó, que ele vai armazenar, empacotar. E o último lá, que está em escuro, é a secreção. Então, perceba que a revelação temporal é justamente a letra C, ó, de acordo com o gráfico, tá bom? Então, a resposta é a letra
C. Vamos agora para a segunda questão. Mas antes, vamos fazer uma revisão aqui sobre digestão. O Golgi, como eu falei para vocês, ele vai secretar. E aqui eu tenho uma secreção que é o lisossomo primário. Então, o Golgi produziu o lisossomo. E esse lisossomo, ele vai se unir aqui, ó, com o fagossomo. E quando o lisossomo se une com o fagossomo, aí surge o quê? O vacúolo digestório. O vacúolo digestório, ou lisossomo secundário, ele vem da fusão do fagossomo com o lisossomo primário. E quando é formado, né, o vacúolo digestório, ele vai digerir, ele vai aproveitar as substâncias, e o que não for aproveitado, ele vira o vacúolo residual, que aí depois ele vai eliminar isso aqui por um processo de exocitose, que é quando isso elimina para o meio externo. Agora, se esse lisossomo primário digerir uma partícula da célula, tipo uma mitocôndria, então quando ele digere algo de dentro, aí ele é chamado de vacúolo autofágico. E essa digestão vai ser chamada de digestão autofágica, quando digere algo de dentro. Mas se ele digerir algo de fora, aí você chama de digestão heterofágica. E como é que algo de fora entra na célula? Por fagocitose ou por pinocitose. A fagocitose é quando a partícula é sólida, pinocitose é quando a partícula é líquida. Tá bom? Agora vamos para a nossa questão. Aqui ele diz o seguinte: uma das funções dos neutrófilos, o neutrófilo é uma célula de defesa, gente, um glóbulo branco, e é fagocitar bactérias invasoras em nosso organismo. Em uma situação experimental, um cientista colocou em um mesmo meio neutrófilo e bactéria gram-positiva. Olha, ele colocou no mesmo meio o neutrófilo e a bactéria, que apresentavam a parede celular fluorescente. Em seguida, o cientista observou os neutrófilos ao microscópico de fluorescência e verificou a presença da fluorescência em seu interior. Em qual organela o neutrófilo foi percebida? Em qual organela do neutrófilo foi percebida a fluorescência? Então, perceba que o neutrófilo ele vai fagocitar a bactéria que tem a fluorescência. Quando o neutrófilo fagocita, lembra que ele vai fagocitar? E quando ele chegar aqui dentro, ele é chamado fagossomo. E aí quem que vai digerir esse fagossomo? Lembra do slide anterior? É o lisossomo primário, que se une com o fagossomo. E aí quando une o fagossomo com o lisossomo primário, aí forma quem? O vacúolo digestório, ou lisossomo secundário, que faz a digestão o quê? Extracelular. Então, a princípio, né, o neutrófilo fagocita, depois o lisossomo primário ele vai digerir quem? Essa bactéria. Portanto, quando o lisossomo se junta, forma o vacúolo digestório. Então a fluorescência vai ser encontrada onde? No vacúolo. Porque o vacúolo digestório vai estar digerindo quem? A bactéria, que é justamente o que tem a fluorescência. Então você vai encontrar onde a fluorescência? No vacúolo digestório. Vamos para a nossa próxima questão. Aqui nessa questão, é importante também aqui, fazendo aqui uma observação, o que seria o peroxissomo? O peroxissomo é a organela que faz o quê? A desintoxicação celular. O peroxissomo produz uma enzima aqui, ó, chamada de catalase. E a catalase, ela quebra a água oxigenada, que é o H2O2. Então, a catalase quebra a água oxigenada, quebra isso, formando água e oxigênio. Com isso, está desintoxicando o nosso corpo. O vacúolo digestivo, já falei para vocês, a mitocôndria faz a respiração, produz energia. Então, vamos agora para o nosso próximo tópico agora aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mitocôndria, que cai muito no Enem. A mitocôndria, eu quero que vocês gravem que ela tem ribossomo, ok?
ela tem ribossomo. E esse ribossomo que ela tem faz o que para a gente? A síntese de proteína. Então, a mitocôndria tem o seu próprio ribossomo. E outra coisa interessante é que ele tem o seu próprio DNA também aqui, ó. Ou seja, a mitocôndria tem DNA próprio e ribossomo. E isso possibilita a sua autoduplicação. Inclusive, se perguntarem na tua prova, a mitocôndria veio de onde? De quem ela descende? Das bactérias. Como eu provo isso? É porque tanto a bactéria quanto o ribossomo têm DNA semelhante, que é um DNA circular. E o ribossomo também é semelhante, que é o ribossomo 70S. Perceba que a mitocôndria ela tem umas cristas. A crista mitocondrial, que é onde ocorre uma das etapas da respiração, que é a fosforilação oxidativa. Também ela tem uma matriz, que está bem aqui a matriz, ó, nessa setinha, e essa matriz é onde ocorre o quê? O ciclo de Krebs. Então a mitocôndria ela é muito boa para cair, e mais um detalhe, quanto maior o metabolismo da pessoa, maior o número de mitocôndrias. Olha aqui a reação química aqui, ó, aqui embaixo. A mitocôndria ela queima aqui o açúcar, que é a glicose. Olha aqui o oxigênio, uma combustão. E ele vai produzir aqui, ó, gás carbônico, água e o ATP. Se cair na tua prova, de onde vem esse gás carbônico? Ele vem da glicose. E se perguntar de onde vem a água vem do oxigênio. Então o oxigênio ele vem da água. E esse gás carbônico ele vem de onde? Lá da glicose. Ou seja, o gás carbônico tem uma relação direta com a glicose e o oxigênio uma relação direta com a água. Aqui a gente vai enfatizar as etapas da respiração. A primeira etapa é a chamada glicólise. A glicólise é quando a glicose é transformada em ácido pirúvico ou piruvato. Memorize que essa glicólise acontece no citoplasma, gente. Citoplasma. Tá bom? Onde ocorre a glicólise? João, fala aí. Citoplasma. Repete, por favor. Citoplasma. Isso, no citoplasma. E o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, vai ocorrer onde? Na mitocôndria. Sendo que o ciclo de Krebs aqui, ó, dando uma ênfase, ocorre aqui, ó, na matriz, e a fosforilação acontece onde? Justamente na crista mitocondrial. E no final você tem água. Então, se cair, por exemplo, em qual etapa entra o oxigênio? Isso é muito importante saber. O oxigênio entra na última etapa, que é a fosforilação oxidativa. E a glicólise, que é a primeira etapa, tem oxigênio? Não, não entra oxigênio, gente. Grava isso. Glicólise é um processo anaeróbio. Anaeróbio, ok? E essa fosforilação oxidativa é também chamada de cadeia respiratória. E nela tem uma enzima muito importante, que é a ATP sintetase. Vamos para o nosso próximo tópico. Aqui ele diz o seguinte: as proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. O escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela. Gente, essa questão o aluno só ia acertar se ele soubesse onde está o ciclo de Krebs. E vocês viram no slide anterior que o ciclo de Krebs é a segunda etapa da cadeia respiratória. É isso? Da respiração celular. Então, o ciclo de Krebs é a segunda etapa da respiração celular. A primeira é a glicólise, a segunda é o ciclo de Krebs e a terceira que é a cadeia respiratória. Então, se ele bloqueia o ciclo de Krebs, automaticamente não vai ter produção de energia, vai cortar o aporte energético.
E aí a pessoa, ela vai o quê? Ficar curada, porque o câncer não vai ter energia. Bem legal, né? Essa nanopartícula. E aí, qual organela vai ser bloqueada? A mitocôndria, porque é na mitocôndria que eu tenho o ciclo de Krebs e é ela que produz energia. Portanto, aqui, ó, letra B. Agora, bora falar um pouquinho do cloroplasto. O cloroplasto, ele tem a mesma hipótese da mitocôndria, é endossimbiótica. Ou seja, o cloroplasto, ele veio também de uma bactéria, só que agora ele veio de uma bactéria que faz fotossíntese, tipo a cianobactéria. Então, o cloroplasto veio de um procarionte autótrofo, como exemplo a cianobactéria. Mas como eu posso provar isso? É que tanto a cianobactéria quanto o cloroplasto tem ribossomo 70S. Tanto o cloroplasto quanto a bactéria, ela apresenta quem? O DNA, que é o DNA circular. Toda vez que eu falo bactéria, gente, estou falando da cianobactéria, tá bom? Porque a cianobactéria é uma bactéria, só que é autótrofa. E com o DNA e ribossomo, o cloroplasto também consegue fazer o que? Autoduplicação. Uma coisa interessante é que tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, ela tem origem materna. Ou seja, a mitocôndria que eu tenho veio da minha mãe, que veio da minha avó. Isso também serve para o cloroplasto, é o mesmo princípio. E aqui também é o mesmo princípio. Como é que a planta faz fotossíntese? Ela pega o CO2 e água e faz glicose e oxigênio. Quando eu falo o mesmo princípio, eu quero dizer que todo o oxigênio do planeta, ele veio da água. Então a água tem uma relação direta com quem? Com o oxigênio. E o gás carbônico, ele vai dar origem a quem? A glicose. Sem gás carbônico, não tem glicose. É por isso que para ter fotossíntese, eu preciso do gás carbônico, eu preciso da água e, logicamente, eu preciso da luz. Claro. E também da clorofila, que vai absorver essa luz e excitar os elétrons. Porque a clorofila, ela tem um que ali? Ela vai captar o quê? O elétron da água e esse elétron que a clorofila pega, fica com ela. E quando ela absorver energia, o que acontece com esse elétron? Ele se excita e ele vai o que? Passar por uma cadeia transportadora também de elétrons que tem lá no cloroplasto. E onde é que fica a clorofila? No tilacoide. Então, o tilacoide, que é cada pilha dessa, ele tem clorofila que absorve energia o quê? Luminosa. Inclusive, a fotossíntese tem duas etapas. Uma chamada de fotoquímica, que eu vou chamar aqui de 1, que acontece justamente no tilacoide, cujo conjunto você chama de grano. Então, a etapa fotoquímica, ou fase clara, acontece no 1, que é justamente o tilacoide. Já a outra etapa, que é a química, ou fase escura, acontece no estroma. Ok? Essas são as duas etapas da fotossíntese. Vamos para o nosso próximo tópico. Aqui eu quero te mostrar a relação entre cloroplasto e mitocôndria. Perceba que o cloroplasto, o que ele produz aqui, ó, bem aqui embaixo, ó. O cloroplasto, ele faz o quê? A fotossíntese. Vocês estão vendo aqui, ó? A fotossíntese aqui, ó. E é interessante que quando ela faz fotossíntese, o que ela produz? Alimento. Olha aqui a glicose. E também libera oxigênio. E quem é que pega a glicose e o oxigênio? É a mitocôndria. Então a mitocôndria pega a glicose e oxigênio, vai fazer a combustão. E o que ela libera? CO2 e água. E quem é que vai pegar o gás carbônico e a água? É o cloroplasto, que está onde? Nos seres autótrofos, como as algas, como as plantas e a cianobactéria. Então, CO2 e água é capturado aqui, ó, pelo cloroplasto. Aí, com essa matéria-prima, CO2 e água, ele faz o que? A fotossíntese e produz glicose e oxigênio, que vai para a mitocôndria. Aí ela queima a glicose e oxigênio e produz CO2 e água, que novamente vai para o cloroplasto. E fica nesse ciclo, gente. Vamos para o próximo tópico. Agora a gente entra em bioenergética. Aqui eu quero te dar ênfase para a última etapa da respiração celular. Lembra que a respiração tem a glicólise, que acontece no citoplasma, que é um processo anaeróbio. Depois tem um ciclo de Krebs. E o último é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória é onde ocorre a maior
produção de ATP. E o que é interessante é que durante a respiração, você tem lá NAD e FAD. E o NAD ele tem a função de captar os hidrogênios que são liberados durante a respiração. E todo hidrogênio que o NAD e o FAD pegam, vem para essa etapa. E é interessante que o hidrogênio captado vai passar por essa aqui, ó, essa enzima poderosíssima, que é a ATP sintetase. Repete para mim, ATP sintetase. Repete, João. ATP sintetase. Isso. Obrigado, tio Jack, né? Ser um grande amigo, tio Jack, né? Nosso amigo. Agora, a ATP sintetase, tio Jack, ela só participa da última etapa, e quando o hidrogênio passar por essa ATP sintetase, ela vai rodar e vai produzir todo o ATP praticamente da respiração, porque a glicólise produz 2 ATP, o ciclo de Krebs 2 ATP, e o restante todo é produzido justamente nessa etapa fosforilação oxidativa pela ATP sintetase. Sabia que o cianeto ele consegue bloquear a cadeia respiratória, que é no caso, aquele fogo que pegou incêndio na boate lá, ele justamente bloqueou a cadeia respiratória, porque a cadeia respiratória tem esses enzimas aqui, ó, que são os citocromos, e ele bloqueia o citocromo, e isso o que? Automaticamente, ele acaba com o quê? Com toda a cadeia respiratória, que é o cianeto. E o cianeto, gente, ele mata a pessoa, porque ele vai justamente bloquear essa etapa, que é a fosforilação oxidativa. Ok? É muito interessante isso, gente. Isso pode cair para vocês. Então, não vai esquecer onde fica essa tal de ATP sintetase. Próximo tópico. Bom, a respiração celular é um processo de obtenção de energia através da oxidação de uma molécula de carboidrato, geralmente glicose, com relação às etapas do processo respiratório e ao local de ocorrência dos eucariontes, marque a resposta correta. A glicólise é a primeira etapa e ocorre na matriz? É verdade, é a primeira etapa, mas a glicólise não ocorre na matriz. A glicólise ocorre onde? No citoplasma ou hialoplasma. B. A cadeia respiratória é a segunda etapa e ocorre na membrana mitocondrial. A segunda etapa, gente, é o ciclo de Krebs, que é isso aqui, ó, que acontece onde? Na matriz. Então está errado. C. O ciclo de Krebs é a segunda etapa? Sim. Ocorre no citoplasma? Não. Ele ocorre na matriz. A cadeia respiratória é a terceira etapa? Verdade. Ocorre no citoplasma? Não. A cadeia respiratória ou fosforilação acontece justamente nas cristas mitocondriais. Letra E. A glicólise é a primeira etapa? Sim. E ocorre no citoplasma na ausência do oxigênio? Perfeito. A glicólise é um processo anaeróbio e ela não usa o oxigênio, ela acontece na ausência do oxigênio. Ok? Portanto, a resposta é a letra E. Vamos para a nossa próxima questão. Agora a gente vai falar um pouquinho de fermentação, mas antes eu quero mandar um abraço para a Maria Clara, para a Manuela, para o Evandro, o pessoal do Trilogia Mentoria da noite ali, um abraço para todos. Gente, vamos que vamos, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre fermentação. A fermentação é um fenômeno anaeróbio, ele ocorre na ausência do oxigênio, e você tem duas fermentações. Você tem a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Quando o produto for ácido lático, ok? Então, quando o produto for o ácido lático, como você pode perceber aqui, ó, então a fermentação é a fermentação lática. Se o produto for o etanol, então eu tenho a fermentação alcoólica. Então a fermentação lática, ela produz 2 moléculas de ácido lático aqui no finalzinho. E a alcoólica é quando a glicose vira 2 moléculas de etanol e grava isso aqui, ó, e o gás carbônico. Quer dizer, então, qual é a diferença da fermentação lática para a alcoólica?
A diferença é que a alcoólica, ela produz o quê? Gás carbônico. E a fermentação lática não tem gás carbônico. E outra diferença é o produto. A fermentação alcoólica, o produto é o etanol, e na lática é o ácido lático. Agora, quem é que vai fazer a fermentação lática? Quem faz a fermentação lática, meus alunos, são as células musculares e as bactérias, como por exemplo os lactobacilos, para fazer ali a fermentação. E a fermentação lática pelas células musculares só acontece quando o oxigênio reduz, porque as células musculares fazem respiração aeróbia, mas quando reduz o oxigênio, aí ele faz a opção pela fermentação lática, cujo rendimento energético é muito baixo. Olha, ele só tem um rendimento só de 2 ATP. Já a fermentação alcoólica, quando a glicose vira duas moléculas de etanol, isso serve para fazer o pão, a pizza, para fazer um combustível. Então a fermentação alcoólica é muito top, né? Muito importante para o Enem, porque você faz aqui o biocombustível. Tá vendo? Porque, o que é o biocombustível? É uma energia renovável. E é feito de onde? Da cana-de-açúcar. Quando você fermenta a cana-de-açúcar, você produz o etanol. Quando você fermenta o vinho, a uva, você produz o vinho. Fermentar o arroz, produz o saquê. Então, seguindo a tua prova, por exemplo, você fez uma pizza e a massa tufou, porque você colocou o fermento biológico que tem o fungo. Então, toda vez que falar, por exemplo, de fermentação alcoólica, qual é o micro-organismo? São os fungos, as leveduras. Se falar de fermentação lática, você vai falar de quem? Lactobacilos, células musculares. Ok? Agora vamos para o próximo tópico. Bora para a nossa questão. O esquema a seguir mostra 2 processos fermentativos que são utilizados para a obtenção de energia nas células de alguns organismos. Após a análise da figura, pode-se inferir corretamente que, em ambas fermentações, há o processo de descarboxilação. Não, gente, descarboxilação é quando libera o gás carbônico. E o gás carbônico só é liberado em qual das fermentações? A alcoólica. Só ela libera o gás carbônico. Então, não tem ambas. Fermentação lática não tem descarboxilação, que é a liberação do gás carbônico. B. Nos 2 processos, as mitocôndrias participam ativamente? Não. Se é fermentação, não vai ter a mitocôndria. Tá bom, gente? Claro que não. Letra C. São 2 processos anaeróbios? Beleza. Tanto fermentação lática quanto alcoólica é anaeróbio, não utiliza oxigênio. Sendo um deles bem comum em leveduras, perfeito. A fermentação alcoólica é bem comum em leveduras. Quando você faz seu bolo, a sua pizza, quando você usa o fermento biológico, aquele fermento é a levedura. É justamente o Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura, que vai fazer a fermentação alcoólica. Perfeito, resposta é a letra C. Olha só a D. O rendimento energético da fermentação lática é bem maior? Não, é a mesma. É 12 ATP para cada uma delas. Letra E. O ácido lático obtido num dos tipos de fermentação é responsável pelo crescimento do pão? Não. O crescimento do pão é justamente o gás carbônico que vem da fermentação alcoólica. Muito top essa questão, né? Para cair de novo, mas de um outro sentido. Vamos para a nossa próxima questão. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais é dividido em 2 fases. Uma responsável pela síntese de ATP e a outra pelo NADP+, e a outra pela fixação do carbono. Perfeito. Aí ele pergunta, eu falei perfeito por quê? Porque a fotossíntese tem 2 etapas, como eu falei anteriormente, que é a etapa fotoquímica, ou fase clara, e essa etapa que é a química. Perceba que para ocorrer a fotossíntese, primeiro a água tem que ser quebrada aqui, ó. Sem água não tem fotossíntese. E quando a água é quebrada na presença da luz, você chama isso de fotólise da água. Então a água é quebrada e isso gera algumas substâncias, como o oxigênio. Então a água, quando é quebrada, ela libera quem? O oxigênio e o hidrogênio. O hidrogênio que sobra
ele vai ser captado por esse NAD. E aí fica o que? NADPH. E o NADPH, ele fornece o hidrogênio para a etapa química. Então, o hidrogênio que o NADP capta da água vai para a etapa química. E o hidrogênio mais o gás carbônico vai formar quem? O composto orgânico, que é a glicose. Então, perceba que na etapa química entra quem? O gás carbônico. Com mais o hidrogênio, você vai produzir o quê? A glicose, a matéria orgânica. Que dessa glicose produz o quê? Outros compostos. Como, por exemplo, a sacarose, a frutose. Mas, geralmente, de forma didática, a gente diz sempre a glicose. Mas é formado outros açúcares também. Portanto, resumindo a história, onde ocorre a etapa fotoquímica? No tilacoide. Onde ocorre a química? No estroma. Em qual etapa entra o gás carbônico? O gás carbônico entra onde? Na etapa química. O gás carbônico. Em qual etapa entra a água? Na fotoquímica. E a água, quando é quebrada, o que ela libera? O oxigênio e o hidrogênio. Quem capta o hidrogênio? O NADP, se transformando em NADPH, que dá o hidrogênio para a etapa química. Quando ele dá o hidrogênio, aí ele fica sem hidrogênio, aí ele volta a ser NADP. Aí ele volta justamente para cá, para pegar mais hidrogênio. E é interessante que lá embaixo você tem formação de ATP, porque para ter todo esse processo, tem que ter ATP, senão não ocorre. Então, o ATP é produzido na etapa fotoquímica. E esse ATP fornece energia. Agora, o que é importante saber, gente, é como esse ATP é formado. Lembra que eu disse lá no cloroplasto que, que a clorofila ela pega o elétron e de onde vem esse elétron? Da água, do hidrogênio. E a clorofila, quando tem esse elétron, o que acontece com ele? Essa luz vai excitar esse elétron e ele ganha energia e vai pulando por uma cadeia transportadora de elétron. E nesse pulo que ele vai dando, ele vai liberando energia para formar o ATP. E esse ATP vai ser usado justamente na etapa química para produzir o açúcar. É bem legal que a gente podemos concluir que a etapa química depende da fotoquímica. E outra coisa importante é saber quais os produtos da etapa fotoquímica. Produtos são quem? O oxigênio, o NADPH e o ATP. E em qual etapa entra o gás carbônico? Na etapa química. Com isso você fica fera, gente. Só lembrar das duas etapas, onde ocorre cada uma delas, e o produto. E saber que na etapa fotoquímica tem a fotólise da água, que é a quebra da água na presença da luz. Então, para ter todo esse processo, você precisa de água e radiação luminosa, que é onde tudo começa, quebrando a água com a luz, e toda a reação vai acontecer. Portanto, aí, qual seria a nossa resposta? A nossa resposta vai ser qual? Radiação luminosa e água. Então, para que a etapa produtora de ATP e NADP ocorra, são essenciais radiação e água. Agora vamos para a fisiologia. Aqui a gente começa com a questão do sistema endócrino, a questão aqui do ciclo menstrual. Foram feitas medidas diárias das taxas dos hormônios luteinizante e folículo estimulante, estrógeno e progesterona no sangue de uma mulher adulta, jovem, durante 28 dias consecutivos. Os resultados estão mostrados no gráfico. O período mais provável da ocorrência da menstruação e a ovulação, respectivamente, são quem? Olha só, você deve lembrar que o LH é o hormônio luteinizante, gente. É o hormônio luteinizante, o LH. E o LH, ele estimula quem? A ovulação. Ele estimula a ovulação. E esse LH, ele é produzido onde? Lá na hipófise. E o FSH também é produzido na hipófise. O FSH, ele faz o folículo ovariano amadurecer, até que ele rompe. Quem faz ele amadurecer é o FSH. E quem faz ele romper é o LH, que é a ovulação. Então, a ovulação acontece onde? No ar. Bem aqui, no ar. Enquanto que... Agora, quando que a pessoa menstrua? É quando diminui a progesterona. Olha aqui a progesterona bem aqui diminuindo.
Não é. Então, quando a progesterona diminui, vem a ovulação. Por quê? Porque a mulher tem um endométrio. E quem mantém o endométrio é a progesterona. Toda vez que ocorre a menstruação, o que é menstruação? É a descamação do endométrio. E quando é que ele descama? Quando baixa tanto a progesterona quanto o estrógeno, principalmente a progesterona. Baixou ela, vai ter o quê? Menstruação e, consequentemente, né, podemos concluir que não houve gravidez. Porque sem o endométrio não tem onde ficar o embrião. Lembra que ele fica nidado, preso onde? No endométrio. Ok? Agora, portanto, qual seria a nossa resposta aqui? Seria o quê? A letra E, porque ele pediu respectivamente a ovulação e a menstruação e a ovulação. A menstruação seria a letra E a ovulação seria a letra A. Portanto, a resposta é a letra E. Próximo. A concentração de glicose no sangue depende da ação de dois hormônios, como mostra o esquema a seguir. Esses hormônios representados pela letra A e B são, respectivamente. Quando você fala aqui desses hormônios, tá bom, gente? Tu vai ter dois hormônios produzidos pelo pâncreas, que é a insulina e o glucagon. A letra A, perceba que a letra A, ele está produzindo o glicogênio. Gente, eu fiquei até sem graça. Olha, é o seguinte, ele está perguntando aonde é produzido o T3 e o T4. E é na tireoide, gente, tá? É aqui, ó, é na tireoide. Se ele perguntasse aonde é produzido o TSH, aí sim seria a hipófise, tá bom? Mas ele perguntou o T3 e o T4, então a resposta é tireoide, tá? E não hipófise. E as outras glândulas é interessante aqui, ó. Essa paratireoide aqui, ela produz o paratormônio, que ele pega o cálcio do osso e joga para o sangue. Então, o paratormônio ele vai aumentar o nível de cálcio no sangue. E por que tem que ter cálcio no sangue? Justamente para ter a contração e a nossa coagulação. Já essa adrenal aqui, ó, ela é uma glândula que produz, no caso, alguns hormônios, como, por exemplo, o cortisol. O cortisol, ele aumenta o açúcar no sangue, sabia? Ele pega esse açúcar e tira da onde? Das proteínas e das gorduras. Então, o cortisol quebra proteína e gordura, convertendo em glicose para as situações de estresse quando acontece com a nossa vida. E a adrenal também produz um hormônio chamado aldosterona, que ele reabsorve o sódio lá no rim. Quando a nossa pressão está baixa, aí a adrenal libera a aldosterona, aí ele pega o sódio que ia para a urina e devolve para o teu sangue. E aí a tua pressão ela vai o quê? Regularizar. Ok? E o outro hormônio da adrenal são os androgênios. E o androgênio que são precursores da testosterona, né? Então o androgênio é um precursor de onde? Da testosterona. E onde é produzido o androgênio? Na adrenal. A adrenal também tem uma região chamada de medular. E essa região medular produz a adrenalina. E isso, a adrenalina, que prepara a gente para situações de perigo, de alerta. Lembra que a adrenalina, ela acelera os batimentos cardíacos, a adrenalina, ela dilata a nossa pupila e a adrenalina também aumenta a frequência respiratória e também contrai vasos periféricos, deixando a pessoa pálida. De que eu estou falando? Da adrenalina, que inclusive inibe até a salivação. A boca fica meio que seca, gente. Tá bom? Então não esqueça, falou de T3, falou de T4, é tireoide. Repete, tireoide. Isso, tireoide, T3 e T4. Falou também de iodo, falou lá de iodo, sal de cozinha, quem eu estou falando? T3, T4, automaticamente quem? Tireoide. Tireoide, extremamente importante. Bom, questão de número 10, também de fisiologia. Agora a gente vai falar aqui do sistema digestório. Um pesquisador colocou a mesma quantidade de solução aquosa da enzima digestiva pepsina em 5 tubos de ensaio. Então ele colocou a pepsina em 5 tubos, no 1, no 2, no 3 e no 4 aqui, ó, e no 5.
A pepsina, gente, é um hormônio que está onde? Que está no nosso estômago, tá? E a pepsina, ela age no pH ácido, porque tem quem? O ácido clorídrico, que é o HCl. E a pepsina, ela digere quem? Proteínas. Inclusive, se quer na tua prova, onde ocorre a digestão da proteína? Onde ocorre? E onde ela começa, na verdade? É no estômago. Então, a digestão da proteína começa no estômago pela ação da pepsina e termina no intestino delgado, pela ação da tripsina, quimotripsina e a peptidase. Estas três enzimas vão ali finalizar a digestão da proteína. E aqui ele está perguntando para a gente, a maior quantidade de produtos metabolizados no final do teste foi obtido. Ele quer saber qual é a maior quantidade de produtos metabolizados. Com certeza onde tem mais proteína, porque a ação da pepsina é justamente a proteína. E qual dessas aqui tem mais proteína? Aí você vai ver aqui que tem mais proteína, quem é? É o leite em pó, que tem ali 26,1%, é o que tem mais proteína. Então, proteína, é bom lembrar que tem função estrutural, a proteína tem função de defesa, porque os anticorpos são proteínas, a proteína tem função hormonal, porque tem hormônios que são proteínas, como a insulina. Os lipídios, eles fazem a reserva energética, isolante térmico, e os lipídios, gente, tem um interessante que é o colesterol, que é um esteroide, que ele é precursor dos hormônios sexuais, a testosterona, a progesterona e o estrógeno. Os carboidratos, eles dão energia para o nosso corpo, mas tem carboidrato estrutural, como a celulose, que está nas plantas, na parede celular, como a quitina, que está no exoesqueleto dos artrópodos. Então, o carboidrato tem tanto função estrutural quanto que energética. Já a água aqui, que é muito importante, é que ela participa de reações químicas. Sem a água não tem reações químicas. E a água, ela é o solvente o quê? Universal. E a água ajuda a baixar a temperatura do corpo, regulando nossa temperatura. Eu só quis dar uma revisão aqui de bioquímica para vocês. E qual seria a nossa resposta, então, aqui? A nossa resposta seria o quê? A letra A, o tubo 1, porque é onde tem maior quantidade de proteínas. Entendeu aí, Henrique? Abraços aí para todos vocês em Biriba, professor Maia, só máquina aí, gente. O tio Jack, tio Augusto, tá bom? Vamos para a questão de número 11. Nosso corpo é exposto frequentemente a diversos organismos e partículas capazes de desencadear problemas de saúde. Esses agentes, quando entram em contato com o nosso corpo, desencadeiam uma resposta imune. As partículas estranhas que entram em nosso corpo e estimulam nosso sistema imune, damos o nome de quê? Olha só, turma, essa partícula estranha que entra no nosso corpo e estimula o nosso sistema imune, quem são eles? São os antígenos. Então, nunca esqueça disso, gente. A palavra que é muito importante para a gente. Antígeno. O antígeno, o que é o antígeno, professor? O antígeno, turma, é o corpo estranho. E a função dele é o quê? É estimular o nosso corpo a produzir anticorpos e células de memória. Tá bom? Então, essa partícula estranha que estimula o sistema imune, qual é o nome delas? Quem é? São os antígenos, ok? Portanto, a nossa resposta é letra E. É assim que funciona a vacina. O que é a vacina? É o antígeno atenuado, que significa enfraquecido ou neutralizado. E o objetivo do antígeno é estimular o sistema imune a produzir anticorpos e células de memória. Questão 12. Um coelho recebeu pela primeira vez a injeção de uma toxina bacteriana e manifestou a resposta imunitária, produzindo antitoxina, que é o anticorpo. Se após certo tempo for aplicada uma segunda dose da injeção da toxina animal, espera-se que... Gente, quando você aplica a primeira dose, você vai ter uma resposta primária. E a resposta primária é uma resposta, inicial. E nessa resposta primária você vai ter uma produção menor de anticorpos. E o tempo de produção é maior. Mas na segunda dose do mesmo antígeno, aí, como você criou célula de memória na primeira dose, já tem célula de memória. Por isso, na segunda dose, a produção de anticorpos vai ser bem maior que a primeira dose. E esse intervalo de tempo vai ser menor.
Ou seja, eu vou produzir mais anticorpos em menos tempo. Portanto, eu vou produzir o quê? A antitoxina mais rapidamente. Resposta letra C. Questão 13. Olha, bem interessante, né? Porque a questão 13 fala justamente de anteriormente. Ó. Olha que a resposta é primária. Olha a produção de anticorpos, que como demora mais tempo aqui, ó, um pouco mais. E aqui, olha só como o tempo é menor. Portanto, a resposta primária produz menos anticorpos. Olha o gráfico aqui de anticorpos. Tá vendo aqui, ó? Então, a resposta primária produz menos anticorpos e a secundária maior quantidade de anticorpos. E o intervalo de tempo para produzir anticorpos na resposta secundária, que é a segunda dose, né? Olha só que o intervalo de tempo é menor. Então, e detalhe, quando o teu corpo é estimulado a produzir anticorpos, é chamado isso de imunização ativa. Então, a vacina é imunização ativa. Então, se cai na prova. Gente, vacina é o quê? Ativo ou passivo? Ativo. Repete. Imunização ativa. Imunização ativa, gente. Isso. Agora, qual seria a resposta? Exemplo de imunização ativa, que é um exemplo. A aplicação da vacina, como a vacina tríplice, sim, a vacina é ativa. Mas bora ver a B. A aplicação de soro, não, turma. Soro, ele tem o quê? Anticorpos. Ou seja, o soro já tem anticorpos prontos. O soro é indicado para acidente de animais peçonhentos, como acidente com cobra, com escorpiões, com aranhas. Aí tu usa um soro, que já tem um anticorpo pronto. O soro é só para curar ali na hora, para a pessoa não morrer. O soro, ele tem a ação simplesmente curativa mesmo, de imediato. Já a vacina não, é para prevenir futuras doenças. A letra C, imunização do bebê por meio do leite materno? Não, gente. O leite materno, o que passa para o bebê? É anticorpos. É anticorpos. Inclusive, no bebê, seria uma imunização passiva natural. Enquanto que o soro é uma imunização passiva artificial. Letra D, imunização do feto com passagem de anticorpos pela placenta. Quando passa pela placenta anticorpos, também é passivo, porque o corpo não está produzindo, já está recebendo pronto. Então, imunização passiva natural, você tem como exemplo o leite materno e a placenta. E imunização passiva artificial é o soro. E a imunização ativa agora, artificial, você tem a vacina. É ativa artificial. Já a ativa natural é quando você entra em contato com a doença de forma natural, né? Quando você pega a doença aí, entrando em contato com outras pessoas. Portanto, letra A. Questão, agora a gente vai para a parasitose, gente. Parasitose. Primeira questão. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais, infecciosas e constituem uma preocupação para a saúde pública por ser alto o índice de mortalidade a elas associado. Uma medida de prevenção, porque profilática é prevenção, comum a essas duas doenças, qual é a prevenção dessas duas doenças? Aí eu botei aqui um resumo. A leishmaniose, gente, quem causa a leishmaniose? É um protozoário, que é a leishmania. Então, o agente etiológico aqui é o causador da doença. Aí você tem a leishmaniose tegumentar, que atinge a pele, que seria a leishmania brasiliense, e você tem a leishmaniose visceral, que aí seria a leishmania donavani. E como é que você pega a leishmaniose? Pela picada do mosquito palha. Então, a leishmaniose é um mosquito que pica, o mosquito palha. Agora, se é um mosquito, como você previne? Combatendo o vetor da doença, que é o mosquito palha ou o flebótomo. Sendo que nessa doença, o hospedeiro definitivo é o homem e o cão, e o intermediário é justamente o mosquito. Já a filariose, ou elefantíase, ele é um verme, gente. É um verme de corpo cilíndrico, o nemateuminto. E como é que você pega isso? Pela picada do mosquito Culex. Então, a filariose é um mosquito que pica, e é a fêmea que pica. Então, para você combater as duas doenças, você tem que combater o quê? Para prevenir, você tem que combater o vetor, que é o que transmite a doença. Portanto, resposta seria a letra D. Questão 15. O Senado Federal aprovou, em 24 de 6 de 2020,
o projeto de lei que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico. O secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura, Diogo, destaca a importância do avanço, do novo marco regulatório para os brasileiros em 4 pilares: o da saúde, o da saúde pública, o ambiental, o econômico e financeiro. Estamos falando de até 6.000 recém-nascidos que morrem por ano vítimas de doenças decorrentes da falta de saneamento básico. São mais de 100 milhões de brasileiros que atualmente não têm acesso à rede de esgoto. Explica o secretário: a falta de saneamento básico em muitas cidades brasileiras está associada ao quê, gente? Está relacionada à transmissão de diversas doenças. Ele quer saber quais doenças estão relacionadas à falta de saneamento básico. Gente, essa questão, João, é muito importante, porque uma das competências lá bem clara da BNCC é o saneamento básico. O saneamento básico envolve o tratamento da água, o tratamento do esgoto, a questão da drenagem também, que seria a macrodrenagem, e a coleta do lixo. Gente, a falta de saneamento básico leva a doenças, porque a água ela vai ser contaminada. E quais são as doenças de veiculação hídrica? Aí você tem a amebíase, que pega através de água alimentos contaminados. Você tem a esquistossomose, que é quando a cercária entra pela nossa pele, isso na água. A cólera, que é uma bactéria que você pega através de água e alimentos contaminados. Você tem ali a ascaridíase, que é a lombriga, água e alimentos contaminados. Você tem ali, tem uma série de doenças, gente. O rotavírus também pega pela água e alimentos contaminados. A poliomielite também por água e alimentos contaminados. São inúmeras doenças. Aí, nesse caso aqui, nessa questão do Enem, eu fiz aqui um resuminho para vocês. Aí a resposta da letra E, bem aqui um resuminho. Quais são as viroses daí? Virose é que é transmitida por vírus. A dengue é vírus, hepatite B é vírus, febre amarela é vírus. A dengue, quem transmite é o Aedes aegypti, febre amarela também é o Aedes aegypti, só que a febre amarela lá na floresta é o Haemococcus. A hepatite B você pega através do sangue e da relação sexual. Bacteriose, a meningite é um grande problema, você pega também por gotículas de saliva. A meningite é sério, gente. Ela atinge as meninges, que são estruturas do sistema nervoso central. Elas protegem a gente. Tem 3 meninges: a dura mater, a aracnose e a pia mater. E a cólera, que é bactéria, que pega por água e alimentos contaminados. Protozoose, amebíase, que pega por água e alimentos contaminados. Doença de Chagas, que pega pelas fezes do barbeiro. O triatoma, que pode ser o panstrógeno também. E tem outro barbeiro, que é o rodínios. E a leishmaniose você pega pela picada do mosquito culex, que eu falei anteriormente. E a malária é a picada do outro mosquito, só que aqui é o Anopheles darlingi, que transmite o quê? A malária. Isso tudo aqui é protozoose, são todos protozoários. E nemateuminto, aqui nessa questão, tu tem a ascaridíase, que pega por água e alimentos contaminados. E você também tem aqui o plateuminto, a esquistossomose, que também é por água e alimentos contaminados. Portanto, a nossa resposta seria a letra E. Questão 16. Euphorbia milline é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural molucida. O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle. Gente, quando fala de molusco, você vai lembrar de quem? Da esquistossomose do barriga d'água. Então, falou de moluscida, ele vai matar quem? O molusco. E qual doença está relacionada com o molusco? A esquistossomose, que é a letra E. Mas aí, bora fazer um resuminho rapidamente dessa doença. Nessa doença, esse molusco, qual é o filho dele? Molusco. Qual é a classe desse molusco? É o gastrópoda. E qual é o agente etiológico? Ou seja, quem causa essa doença? É o Schistosoma mansoni, é o causador da doença, gente. É o Schistosoma mansoni. Aí ele pergunta, onde vive esse bichinho na gente? Que é o hábitat.
no sistema porta-hepático. É por isso que o Schistosoma mansoni, ele vai obstruir os nossos vasos linfáticos. E aí a pessoa fica o quê? Obstrui e não tem drenagem. E aí por isso que é a barriga d'água, porque como não tem a drenagem, o líquido acumula no tecido. E como é a transmissão? Pela larva cercária. Como acontece isso? Primeiro, um homem, gente, se você olhar aqui, ele libera as fezes na água aqui. Aí as fezes dele tem um ovo, que tem tipo um espinho aqui, ó. Aí esse ovo eclode e libera o miracídio. Aí o miracídio, ele entra onde? No caramujo, que é o Bionfalaria ou Planorbídeo, que é um gastrópodo. Aí desse caramujo, a cercária vira quem? O miracídio no caramujo transforma-se em cercária. E a cercária cai onde? Na água. E a água, ao penetrar na gente, você pega a doença. Ou você pode pegar a cercária tomando essa água. Por isso que essa doença tem a ver com saneamento básico. Qual é a prevenção dela? Saneamento básico, combater o caramujo. Tu pode fazer um controle biológico. O controle biológico é quando você usa o ser para combater outro ser vivo. Isso é controle biológico. E aí você pode usar o controle biológico para controlar a população desse caramujo. Então, falou de caramujo, gente, não tem outra opção. A esquistossomose ou barriga d'água. Questão 17. O gráfico exposto tem relação com o ciclo de um protozoário parasita pertencente ao plasmódio. Nele são mostradas as variações de temperatura corpórea em função do tempo de pessoas infectadas. Questão muito boa para cair no Enem, gente, porque o desmatamento faz o mosquito da malária e da floresta para a zona urbana, aumentando os casos de malária. A malária é transmitida por um mosquito, né, gente, que é o Anopheles darlingi, e esse mosquito, o que ele leva para a gente? Um protozoário. E esse protozoário é o plasmódio, como ele coloca na questão aqui, ó. E o que é interessante é que esse protozoário plasmódio, ele tem uma forma chamada de esporozoito. Então, quando o mosquito pica a gente, na saliva dele, ele injeta no nosso corpo uma forma do plasmódio, que é o esporozoito. Aí esse esporozoito vai para o nosso fígado e ele começa a infectar as células do fígado, que são os hepatócitos. Aí, quando ele destrói o hepatócito, né? Aí ele vai para onde agora? Ele vai virar merozoito. E o merozoito, ele vai contaminar agora a hemácia, lá no nosso sangue. E quando a hemácia é destruída pelos merozoítos, aí isso vai dar febre, que tem esse pico aqui, ó. Aqui você tem um gráfico, a temperatura e o tempo. Toda vez que tiver esse pico, é que nesse momento os nossos eritrócitos ou hemácias estão sendo o quê? Destruídas. E a destruição da hemácia, libera o merozoito e toxina. E merozoito é a forma do protozoário. E mais a toxina, que vai dar febre e calafrios. Toda vez que tiver o pico, febre e calafrio. Tá bom, gente? Sabia que tem vários tipos de plasmódio? Aqui, se você pegar a temperatura aqui, ó, foi daqui para cá, quando a febre ela é duração de 24 horas, tem um pico. Depois, 24 horas ou 24 até 36 horas é o plasmódio falcíparo, que é o mais poderoso, que atinge o cérebro. Quando a febre ela é de 48 em 48 horas, aí é o Vivax. Aí só contar lá o tempo, de 48 em 48, é o Vivax. E se for uma febre de 24 ou 36 horas, é o falcíparo, que é o mais poderoso. Além do Vivax e o falcíparo, também tem outros plasmódios, só que são menos comuns, que é o malária e o ovário. Agora, qual seria a resposta? A seta do gráfico indica o momento em que uma das formas de vida desse parasita entrou. Ele quer saber a seta. Entrou na circulação por meio da picada do inseto? Claro que não. Essa seta apresentou alta taxa de reprodução? Também não. Essa seta, ela apresentou alta taxa de reprodução? Também não. Essa seta foi liberada no sangue após o rompimento da hemácia? Sim. Essa seta representa que foi liberado no sangue o quê? Após o rompimento da hemácia. Toda vez que a hemácia é rompida, libera merozoíto e toxina que dá febre.
Então, toda vez que a seta ali, não é a seta, gente, essa seta está representando o pico ali, ó, quase 40 graus, muita febre, é porque foi rompida a nossa hemácia nesse momento. Então, é só olhar para o pico aqui, 40 graus, 40 graus. Então, a hemácia foi destruída, liberando substância dela, como merozoíto e toxinas. Agora a gente vai para a genética. Ó, genética é o seguinte: em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnicas de clonagem, a partir de uma planta original, que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira... eu não consigo ler aqui, de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclo de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o que foi exposto à luz apresentava folhas verdes, e o grupo no escuro tinha folha amarela. Então perceba que aqui o ambiente está interferindo aqui, ó. Quando tinha luz, o que foi exposto à luz teve cor verde, e o que ficou no escuro teve cor amarela. Então olha a interferência ambiental. Aí a gente entra que essas 2 plantas, gente, elas vão ter o mesmo genótipo, tá bom? Porque são as mesmas. A gente não mudou o DNA delas, o genótipo é o mesmo. Porém, o que foi alterado é o fenótipo. E o fenótipo, gente, é a interação do genótipo mais o meio ambiente. Então, o fenótipo é a expressão do DNA. Ou seja, o DNA, ele vira um RNA mensageiro e depois vira o quê? Uma proteína. E é a proteína que dá o nosso fenótipo. Exemplo, melanina é uma proteína. E quanto mais melanina, mais escuro. Menos melanina, mais clara é a pessoa. E de onde vem a proteína melanina? Do DNA. Mas o DNA não muda. O que vai mudar é o seguinte, é o fenótipo. Porque esse DNA ele pode sofrer interferência ambiental. Então quer dizer que o fenótipo é a interação do genótipo mais o meio ambiente. O fenótipo é a expressão do DNA. Beleza? Portanto, resposta vai ser genótipos idênticos e fenótipos diferentes. Questão 19. Fenômenos epigenéticos levam à modificação do DNA e das histonas, que influenciam o remodelamento da cromatina e, consequentemente, a disponibilização ou não de genes para a transcrição. Esse fenômeno atua na... Gente, olha, ele falou aqui de DNA. Então, você tem aqui a proteína, que é a histona, e o DNA, ele está enrolado na histona. Bora botar outra proteína, e olha aqui ele enrolado. Aí, o que acontece? Que essa histona, ela pode se desenrolar e ficar assim, ó. E aí o gene vai ser transcrito e vai produzir a proteína. Mas quando ele estiver aqui enrolado, ele não vai ser exposto. Então, o gene não vai ser transcrito e não vai ter proteína. Então, perceba, quando o gene é exposto, proteína. Não é exposto, não tem proteína. Então, dessa forma, ele consegue o quê? Regular a expressão gênica. Porque o DNA vira o RNA, que vira a proteína. O que é a expressão gênica? É o DNA fazer o RNA. E também a expressão seria o RNA virar proteína. Portanto, esse fenômeno epigenético, ele vai fazer o quê? Ele vai regular a expressão gênica. E é interessante que o fenômeno epigenético, gente, ele não muda o DNA. Ele não vai causar nenhuma mutação. Ele apenas vai fazer a disposição do DNA na histona. Se cair na prova lá, fenômeno epigenético, mutação no DNA. Não, está errado. Ele não muda o DNA. Ele só vai mudar a disposição das histonas, ou ele vai colocar um metil, fazendo uma metilação, e isso pode mudar o nosso fenótipo. Ele pode alterar nosso fenótipo, ou seja, ele vai regular a expressão gênica. Ok, turma? Portanto, a resposta aqui, letra A. A questão 20, eu quero aqui te dar uma dica, gente. Quando a herança é mitocondrial e quando ela é holândrica. Olha, a herança mitocondrial, lembra que a mitocôndria que eu tenho veio da minha mãe, que veio da minha avó, que veio da minha bisavó. Então,
A herança mitocondrial, gente, ela é quando a mãe é afetada, e se essa doença estiver na mitocôndria, a mãe afetada é só ela que passa a doença para os filhos. O pai não pode passar a doença para os filhos, porque o pai não passa a mitocôndria. Só quem passa a mitocôndria é a mãe. Portanto, olha que top. A mãe está afetada. Quem foi afetado aqui, ó? Todos os filhos. Olha que o pai é afetado. Quem foi afetado? Ninguém. Porque o pai não passa a doença. Agora, quando a mãe é afetada aqui de novo, olha o que aconteceu. Todos os filhos foram afetados. Olha aqui essa mãe afetada bem aqui, ó. Todos os filhos afetados. Então isso mostra que a mãe está passando a doença. Se tu vê no Enem um heredograma desse, mostrando a mãe passando a doença para todos os filhos, só a mãe. Perceba que o pai, quando é doente, não passa a doença. Então, mãe afetada e todos os filhos afetados, você tem herança mitocondrial, tá? É uma doença relacionada com a mitocôndria. Já a holândrica, só quem passa é um homem. Só que a holândrica é uma doença localizada no cromossomo Y. A mulher não tem Y, só que tem Y um homem. Então, se o homem é afetado, só afeta os homens. Porque o homem, ele é XY. E a doença está onde? No Y. E a doença passa para esse homem e para esse. E esse que está doente passa para esse outro e para esse outro filho. Então, lembra, herança holândrica, somente o homem é afetado. Quando o homem é afetado, todos os filhos do sexo masculino serão afetados. Mas as meninas, nenhuma é afetada. Nenhuma. Um exemplo de herança holândrica é o gene SRY, que é responsável pela formação do testículo. Tá bom, pessoal? Bora para o nosso próximo tópico. Herança ligada ao sexo dominante. Essa é bem facinho também, porque a herança ligada ao sexo dominante, ela afeta mais mulheres do que homens. A herança ligada ao sexo, gente, ela é uma herança que você, toda vez que você for analisar isso, como o homem é o quadradinho, tu vai colocar aqui XY. E a mulher, a bolinha, é XX. E lembra que para essa mulher aqui ser doente, veio um X de quem? Do homem. E o outro X veio de quem? Da mãe. Então, se um homem for doente, nenhuma mulher escapa, porque ele passa o X. Por isso que nessa doença, se o homem for afetado, todas as mulheres serão afetadas. E olha aqui para te ver aqui, ó. Bem aqui o homem foi afetado, o 2. Olha quem afetou. Tá vendo? A mulher. Nessa aqui, ó, o homem foi afetado. Quem afetou? A mulher. Então perceba que toda vez que o homem for afetado, a mulher não escapa. Então, herança é ligada ao sexo dominante. Tu vai olhar o seguinte, observa primeiro o homem afetado. Homem afetado, todas as mulheres serão afetadas, tá? O pai afetado, ou seja, todas as filhas serão afetadas. Beleza, gente? E número de mulheres afetadas é sempre maior do que os homens. Aí você pega o heredograma e olha, tem mais mulheres do que afetadas do que homens. Então já sabe que é uma herança ligada ao sexo. Porque se tem uma desproporção, mais mulheres do que homens, tu sabe que ela não é autossômica. Porque a autossômica geralmente tem ali quase uma proporção. Mas na ligada ao sexo, não. É mais afetado um sexo do que o outro. Então, ligado ao sexo dominante, afeta mais mulheres. Tá bom? E menos homens. E outro detalhe é que quando o homem é afetado, todas as mulheres serão afetadas. Agora, bora ver a herança ligada ao sexo, agora recessiva. A recessiva, gente, ela vai ser o contrário. Ela vai atingir o contrário agora, mais homens. Tá bom? Vai ser mais homens. Perceba aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4 homens afetados. Tu já desconfia. Tem mais homens afetados. E não tem nenhuma mulher afetada. E quando afeta mais homens, não é autossômica. Porque a autossômica é uma proporção. Se tem mais homens afetados, tu já desconfia, é ligado ao sexo. Mas só pode ser dominante ou recessiva. Mas como tem mais homens afetados, eu nem preciso pensar muito. Já é ligado ao sexo recessiva. Como é que isso aconteceu? Esse homem é XY. E esse homem aqui, ó, ele é XY. E essa mulher é XX. Um exemplo de herança ligada ao sexo, você tem o daltonismo,
a hemofilia e a distrofia muscular do Duchenne. Decora isso. Porque se cair lá daltonismo, tu nem pensa, já marca a herança ligada ao sexo recessiva. Caiu a hemofilia, nem pensa, já marca a herança ligada ao sexo recessiva. Caiu a distrofia muscular do Duchenne, nem pensa. Entendeu, pessoal? Agora, se aqui você tem aqui por que esse homem foi afetado? Esse homem aqui é normal. Se ele é normal, bora botar aqui, bora dar exemplo aqui, a hemofilia. Então vai ser XHY. Porque essa doença é recessiva. Se é recessiva, o doente é minúsculo. E o normal vai ser letra maiúscula. Lembra que o recessivo eu represento com letra minúscula. Como essa mulher aqui, ela é normal, mas se ele ficou doente, porque ela é normal portadora. Então ela vai ser aqui Hzão e Hzinho. E o que foi que ela passou para ele? O pai, ela passou para ele quem? O Hzinho. E o que o pai vai passar? O Y. Então esse cara vai ser o quê? XY Hzinho. Ele vai ser o quê? Hemofílico. Então, para nascer um homem hemofílico, ela foi portadora. Ela passou um Hzinho para ele e o homem passa o Y. Por isso que a doença afeta mais homem. Por que afeta mais homem? Porque o homem, basta um gene que já manifesta a doença. A mulher, para ser doente, tem que atingir os 2 genes dela. Os 2 X dela. Por isso que o homem é mais afetado. Porque ele é hemizigótico, M é metade. Hemizigótico. Repete, hemizigótico. Isso. O homem é hemizigótico. Na herança ligada ao sexo, o quê? Recessiva. Então, falou dominante, mais mulheres. Falou recessiva, mais homens. Dominante, homem afetado, todas as mulheres são afetadas. E na recessiva, se a mulher for portadora, tu vai ter 50% de homens afetados e 50% normal. Beleza, pessoal? Porque se tem um Hzão normal e um Hzinho que é a doença, então vai ser 50-50 aqui. Próximo. Bora para a questão. Essa questão de 2014, olha o que ela diz. Gente, tu pode observar que tu tem ali 1, 2, 3, 4, 5, tu tem muito mais mulheres do que homens, não é verdade? Olha aí, conta aí. Tem mais mulheres afetadas do que homens. Já sei que é herança ligada ao sexo. Agora só falta eu pensar, só falta eu determinar se ela é dominante ou recessiva. E o que foi que eu disse? Quando afeta mais mulheres, é porque é uma herança ligada ao sexo dominante. Se fosse mais homens, seria recessiva. E eu disse para vocês que a dominante, quando um homem é afetado, nenhuma mulher escapa. Homem afetado, nenhuma mulher escapa. Olha só. Então não tenho nem dúvida. Eu nem penso mais. Eu já marco o quê? Herança dominante ligada ao sexo. Por todas as filhas de homens afetados, também tem a doença. Questão 21. Já estou ficando cansado, Henrique, mas bora lá. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Após a análise do heredograma, pode afirmar que todos os indivíduos normais são homozigoto recessivo. E aí, turma, olha só. Aqui você percebe que tu tem aqui 3 homens afetados e 3 mulheres afetadas. E aí é a mesma proporção. Isso já me leva praticamente a pensar que é uma herança autossômica. Ela não é ligada ao sexo, tá bom? E é interessante aqui, ó, tu saber se agora ela autossômica é dominante ou recessiva. O que você faz? Lembra aquele macete que eu te disse? Pais iguais, filho diferente, os pais são heterozigotos. Esses 2 pais são iguais, ok? Esses 2 pais aqui, eles são iguais. Por isso, a gente vai colocar aqui, ó, pais iguais, ele vai ser então Hzão, Hzinho, e o outro, né, a mãe Hzão, Hzinho. E o filho diferente, Hzinho, Hzinho. Então perceba que pais iguais, filho diferente, é que os pais são o quê? São heterozigotos. Então, aonde tiver esse aqui, ó, ele é Hzinho, Hzinho. E o pai é Hzão, Hzinho, e o outro também é Hzão, Hzinho. Para poder nascer, logicamente, para poder nascer o outro. Tá bom? Eu não estou conseguindo aqui nesse celular, gente. Eu estou no celular aqui. Eu queria escrever Hzão, Hzinho, não consigo.
Então, vou fazer assim, ó. Então, vem um azinho daqui, um azinho do outro. Então, o afetado, ele vai ser o que? Dominante. Porque pais iguais, filho diferente, os pais são heterozigotos. Então, onde tiver o afetado, você vai colocar azão traço, porque é o dominante, ó. Azão traço. Só que o de cima já sei que é heterozigoto. E aonde está aqui, ó, o normal, é o azinho azinho. Por isso que azinho azinho com azinho azinho, ó, nasceu todo mundo normal aqui, ó. Todo mundo normal. Então, bora analisar. Todos os indivíduos normais são homozigoto recessivo? Todos os normais são, sim. Todos os normais são recessivos. A anomalia é condicionada pelo gene recessivo? Não, a anomalia é dominante, olha aqui. Lembra que eu te mostrei? Aqui, ó, pais iguais, filho diferente, é que os pais são heterozigotos. Esses dois que eu analisei de cima aqui, ó. Então a doença é dominante. A anomalia ocorre apenas em homozigoto dominante? Não. O homozigoto dominante é o azão-azão. A anomalia também acontece no heterozigoto. Porque se ela é dominante, basta ter um azão que já tem a doença. Ela pode acontecer tanto no homozigoto dominante quanto no heterozigoto. Letra D. Todos os indivíduos normais são homozigotos dominantes? Não. Os normais são o quê? Eles são azinho-azinho. E o azinho-azinho é um homozigoto recessivo. Todos os indivíduos normais são homozigotos dominantes? Não, os normais, eles são homozigotos o quê? Recessivo. Portanto, a resposta vai ser qual? A letra A. Questão 22. A condroplasia é uma forma de nanismo e ocorre em 1 a cada 25 mil pessoas no mundo. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigotos recessivas. Olha, os não anãs são homozigotos recessivos. Então, os não anãs, né? Eles são o quê? Azinho, porque ele falou que é homozigoto recessivo. Então, quem tem o nanismo, ele é dominante. Então, ele vai ser azão-azão ou azão-azinho. Aí ele fala bem assim, ele diz que ela é casada com Laura, que não é anã. Então, ele colocou aqui pra gente, né, que José, que eu não consigo ler, né? José é um anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo. José é anão, mas o pai dele é normal. Então, José vai ser azão-azinho. Como ele é anão, ele é azão. Mas como o pai dele não tem nanismo, o pai dele é azinho-azinho, que doou um azinho para ele. Já era casado com Laura, que não é anã. A Laura é azinho-azinho. Porque o que não é anão é o recessivo. E o anão que é dominante. Agora é só fazer aqui, ó. Vai dar azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho e azinho-azinho. Qual é a chance de José e Laura terem uma filha anã? Então, a chance aqui, ó, você coloca a probabilidade. Como ele pediu uma filha, ele pediu o sexo. Aí você coloca meio. Toda vez que ele pediu o sexo, multiplica por meio. Como ele pediu um anã, e o anão é o dominante. Tem 2. A metade. Então, é meio vezes meio. Isso dá quanto? 1/4. Ou 25%. Portanto, resposta, a letra B de bola. Olha aí o cálculo, né, que eu vou passar. Então, bora para o próximo. B de bola. Agora a gente vai para botânicas. Bom, questão 23. Estudo aponta que a extinção de preguiça gigante, cuja base da dieta eram frutos de semente, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. O evento restrito com a flora ocorreu em razão... Ele disse, gente, que a extinção dessa preguiça provocou o impacto na vegetação. Lembra que a preguiça, ela come o fruto e dentro do fruto está a semente. Então a preguiça consegue espalhar a semente. E aonde a preguiça lança a semente, ali vai nascer uma planta. Isso chama-se dispersão do tipo zoocória.
Zoo, animal, córea, dispersão. Então, a zoocória é a dispersão da semente por animais, como a preguiça. Se ela entra em extinção, isso vai impactar, né, na conquista de novos territórios. Mas isso vai impactar as plantas que produzem o quê? Flores e frutos. E se você olhar aqui, a primeira planta você tem a briófita. A briófita ela tem um embrião, e a briófita é de pequeno porte, e a briófita ela não tem raiz caulifolha, e sim rizóide, caulóide e filóide. Depois da briófita surge a pteridófita. Perceba que a pteridófita já tem vasocondutor de seiva, que é o xilema e o floema. O xilema que transporta a seiva bruta e o floema a seiva elaborada. Aí depois da pteridófita surge a semente. Olha que interessante. E quem tem semente? Gimnosperma e angiosperma. E elas são chamadas de espermatófita, por terem semente. E a semente já é dispersa pelos animais. Mas só que tem flores e frutos, ó, são as angiospermas. As únicas que têm flores e frutos. Então, turma, como ele falou que a preguiça, a sua dieta era fruto, e só que tem fruto é angiosperma. Então, quem vai ser impactado aí? Vai ser impactada as angiospermas, né? Elas vão sofrer um impacto muito grande na dispersão de sua semente. Então, o evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução do quê? O que foi que reduziu? A produção de flores? Não, gente. Reduziu o tamanho das plantas? Também não. Reduziu os fatores de disseminação de semente? Sim, porque a preguiça entrou em extinção e ela que fazia a disseminação da semente, que era a zoocória. Então, essa redução foi devido ao quê? A redução dos fatores de disseminação da semente. Portanto, a resposta aí seria a letra C. Questão 24. A ampla diversidade genética é uma característica presente nas plantas fanerógamas. As fanerógamas, meus alunos, são as plantas que têm um órgão visível. Só tem duas que têm órgão visível. Gimnosperma, cujo órgão visível é o estróbilo, e angiosperma, cujo órgão visível são as flores. Então, falou de gimnosperma, tu vai lembrar do estróbilo opínia. Fala estróbilo. Estróbilo. Isso, estróbilo é o órgão sexual da gimnosperma, como pinheiro, sequoia e cipreste. Já a angiosperma, o órgão sexual são as flores. Os insetos aqui, estou bem aqui na leitura, contribuem para a manutenção e... eu não consigo ler essa palavra aqui, gente. E o aumento, né? E o aumento da variabilidade. Olha que legal, o inseto ele aumenta a variabilidade. Como é que ele faz isso? Porque ele transporta o pólen de uma flor para outra. Como é que tem a reprodução da planta? Jogando o pólen de uma flor para outra. Quem é que faz isso? Os insetos. É eles que fazem a polinização. E ao transportar diretamente para o órgão reprodutor da flor, aí ele pergunta assim, uma importância e estrutura desse grupo vegetal. Que ele está falando aqui de quem? No caso das angiospermas, porque só ela tem flores e frutos. Agora, já o grão de pólen, gente, ele surge na gimnosperma. Se cair, quem é que tem grão de pólen e tubo polínico? Porque o grão de pólen forma o tubo polínico. Quem tem grão de pólen e tubo polínico é gimnosperma e angiosperma. E isso implica em muita coisa. Esses dois grupos de plantas não dependem de água para reprodução, pela presença do grão de pólen e do tubo polínico. Enquanto que briófita e pteridófita, elas dependem da água para reprodução, porque elas não apresentam grão de pólen e nem tubo polínico. Aí, voltando para a nossa questão, olha aqui a polinização. Olha aqui um inseto levando o pólen de uma para outra. Isso aqui chama-se polinização cruzada. Quando ele joga o pólen na mesma flor, é autopolinização. Quando ele leva de uma flor para outra, é polinização cruzada, e isso aumenta o quê? A diversidade genética, a biodiversidade que o texto fala. Então, aqui a nossa resposta vai ser o quê? Que estrutura vegetal carregada pelo inseto? O que ele carrega? O grão de pólen. Está diretamente relacionado ao incremento do referido processo nesse grupo vegetal. O grão de pólen. Nem precisa ler os outros itens. O que ele carrega é o pólen, que favorece o quê? A fecundação cruzada. E aqui, ó, eu até mostro para vocês aqui uma flor, porque a polinização é quando o pólen ele sai da antera até a parte do meio da flor aqui, ó,
que é o estigma, que é essa estrutura aqui, ó. Então, polinização é quando o pólen vai da antera até o estigma. E é interessante que a antera é essa cabecinha aqui, ó, essa bolinha, e ele tem uma estrutura que é o chamado filete. E quando você junta os dois, você chama de estame, de estames. Então, o estame é justamente, né, o órgão, a estrutura masculina da flor. Se tu olhar essa flor, onde está essa abelha, tem 4 estames só aí, ó, 4 estames. E quando uma flor tem muitos estames, essa polinização vai ser feita pelo vento. Porque pelo vento, muito pólen é desperdiçado. Então, para ser pelo vento, é importante ter um grande número de estames. E essas flores estão bem próximas da outra, não tão distante, um pouco próxima. Agora, quando é por inseto, é isso, aí eu tenho que ter outros fatores de atração do inseto. Que fatores vão atrair o inseto? O néctar, flores vistosas, flores com cheiro, que são glândulas odoríferas, para atrair os insetos e os animais. Quando a polinização é feita pelo vento, você chama anemofilia. Repete, anemofilia. Anemofilia pelo vento. Pelo inseto é entomofilia. Ento é inseto. Entomofilia pelo inseto. Ornitofilia é por pássaro. Ornito é pássaro. Então repete aí, ornitofilia. Isso, ornitofilia, por pássaros. Tá bom, pessoal? Também tem artificial, que é pelo homem, como Mendel fez, no caso das ervilhas, uma autopolinização. Portanto, resposta letra D. Questão 25. No período Cretáceo, surgiram as angiospermas, caracterizadas pela presença de flores e frutos. Essas características contribuíram para que essas plantas ocupassem rapidamente diversos ambientes em nosso planeta. Os frutos têm importante papel nessa ocupação, porque ajudam. Por que os frutos são importantes? Porque o fruto vai disseminar a semente, vai dispersar a semente. Os animais comem o fruto e ali eles jogam fora. E onde tiver eles comem o fruto, né? E onde tiver a semente, ali nasce uma planta. Tem até alguns animais que cavam e plantam, né? Como os roedores. Eles pegam a semente e cavam e ali vai nascer uma planta. Que legal, né? Vão contribuir o quê? Para a dispersão das sementes, e isso é das angiospermas, porque só ela tem flores e frutos. Portanto, aqui a resposta seria a letra B. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, que a anemocória é pelo vento, a hidrocória é a dispersão da semente pela água, a zoocória por animais, a antropocória é feito pelo homem, e a autocória é quando o fruto ele estoura, pum, e libera as sementes, que é a autocória. Questão 26. A caatinga é um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes, com índice pluviométrico muito baixo. É porque na caatinga, né, a gente chove pouco. É uma das características, né? Tanto que lá o clima é semiárido, ele é seco, chove pouco no inverno. E as chuvas, quando ocorrem, acontecem no verão. Apresentam plantas semelhantes a das regiões do deserto, e o tipo de vegetação é xerófita. A palavra cheiro é seco, fita vegetal. Então, na caatinga e no deserto, eu tenho presença das xerófitas. E detalhe, como lá tem pouca chuva, e aí a folha pode morrer, a planta pode morrer desidratada. E uma técnica que ela faz de adaptação é pegar essa folha e atrofiar. E quando a folha atrofia, ela vira o quê? Ela vira o espinho. Então, o que seria o espinho? Seria folhas atrofiadas, no caso dos cactos. Existe uma outra estrutura chamada acúleo, que parece com espinho, mas não é espinho. Acúleo ele tem na roseira. Roseira você chama acúleos, mas no cacto tu chama espinho. Na laranjeira e limoeira também é espinho. Laranjeira, limoeira é espinho. Só que na laranjeira o espinho vem do caule. Aqui no cacto, de onde é que vem o espinho? Ele vem da folha que modificou, que atrofiou. Porque a planta, lembra que ela perde água pela folha. E aí, se eu reduzir a superfície de transpiração, tipo um espinho, aí eu consigo reduzir água, né? Porque a transpiração é a perda de água na forma de vapor. Beleza, pessoal? Outra característica do cacto é que ele armazena água. Ele tem um parênquima chamado aquífero, que armazena água. Então, quais são as adaptações da caatinga? Parênquima aquífero, que armazena água, folha transformada em espinho e raízes profundas para alcançar o lençol freático.
Beleza? Olha aí um cacto. Portanto, resposta: uma característica que permite sobrevivência dessas plantas na condição de escassez citada vai ser o que então? Vai ser folhas modificadas em espinho, letra C. Bom, pessoal, vamos que vamos. Já estou ficando cansado, mas bora terminar esse negócio. Questão 27. O Brasil tem investido em inovações tecnológicas para a produção e comercialização de maçãs. Um exemplo é a aplicação do composto volátil metilciclopropeno, que compete pelo sítio de um hormônio vegetal, que é o etileno. Então, quer dizer que esse hormônio ele compete com o etileno. Com base nos conhecimentos sobre o efeito desse hormônio, ele age retardando o quê? Se esse hormônio ele compete com o etileno, e nós sabemos que o etileno é um hormônio gasoso e que ele estimula o amadurecimento do fruto. Se tu tem na tua casa uma banana, tu pega essa banana e cobre, ela amadurece mais rápido, porque o etileno é gasoso. Se você cobrir, o etileno fica preso e a banana amadurece mais rápido. Se você colocar a banana com outras frutas, como a banana é conhecida como grande liberador de etileno, os outros frutos sofrem influência e também vão amadurecer. Só que esse hormônio compete com o etileno. Então, se ele compete, o que vai acontecer? Ele vai retardar o amadurecimento do fruto. Porque se ele competir, né, então ele vai retardar o amadurecimento. Porque eles vão brigar pelo mesmo sítio. Nesse sítio entra tanto o etileno contra e essa substância também que ele falou aí, ó, que é um metilciclopropeno. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Esse celular que tá ruim, gente. Ó, amadurecimento do fruto, né? Então, ele vai retardar o amadurecimento do fruto por conta da competição. Questão 28. Os frutos são exclusivos das angiospermas, isso nós sabemos. E a dispersão de sementes dessas plantas é muito importante para garantir o sucesso reprodutivo, pois permite a conquista de novos territórios. A dispersão é favorecida por certas características dos frutos e como assim, aí tem a de gosto, odor, polpa suculenta e das sementes. E outras estruturas fixadoras que se aderem às penas e pelos de animais, tamanho reduzido, leveza e presença de expansões semelhantes a asas. Nas matas brasileiras, os animais da fauna silvestre têm uma importante contribuição na dispersão da semente e, portanto, na manutenção da diversidade da flora. Das características dos frutos e semente apresentado, quais estão diretamente associados ao mecanismo de atração de aves? Gente, como é que um fruto atrai uma ave? Ela tem que ser vistosa, um fruto suculento, né, um fruto colorido, um fruto carnoso. O fruto pode ser seco ou carnoso. O fruto carnoso é que tem muito líquido, como, por exemplo, uma goiaba, um fruto carnoso, uma goiaba, né, uma manga. Agora, um fruto seco, você tem a vagem ali, o feijão. Então, para atrair esses animais, gente, é preciso ter um fruto o quê? Um fruto carnoso, suculento. Portanto, resposta, letra D, um fruto com polpa suculenta, que fornece energia para os animais dispersores. Agora, nessa imagem, eu quero te mostrar que o centro do tronco é esse aqui, que é usado para fazer a madeira. E você percebe que a parte central é chamada de cerne, que é o xilema funcional. E o albuno é o xilema o albuno, que é o xilema funcional. E o cerne é o xilema não funcional. E qual você usa para madeira? É o cerne. Porque é onde você tem bastante lignina e ele é impregnado por lignina, deixando ele mais duro e resistente. Mas o xilema em todo você usa para madeira. Só se ele perguntar qual é o melhor, xilema é o cerne ou o albuno, o cerne é melhor. Mas é lógico que os dois são bons. Agora, o que é esse câmbio? O câmbio é um tecido que vai formar o xilema para dentro e o floema para fora. Então, se eu meter uma faca numa planta, essa faca vai atingir primeiro o floema, depois que atinge o xilema, se eu comparar só floema e xilema. Porque o câmbio forma para fora o floema e para dentro o xilema.
E o xilema, o não funcional, é o cerne. E o xilema que transporta a seiva é o albuno, que é o xilema funcional. E essa casca aqui, ó, ele é formado por 3 tecidos aí, ó. O mais externo é o suber. Aí depois do suber você tem o felogênio e a feloderma. O felogênio é um tecido meristemático secundário, tá? É um tecido secundário que forma para fora o suber e para dentro a feloderma. Se cair lá no Enem, a planta está perdendo sua casca, está saindo a casca. Que tecido é esse? A casca que está saindo é o suber. Porém, existe o suber que sai da planta, existe a parte que suba, que sai dela, que é o ritidoma. Então, ritidoma é o suber que é destacado. Mas eu acho difícil ele perguntar o ritidoma. Ele pode perguntar qual é a casca, qual é a parte que sai da planta. É o suber, que é um tecido morto devido à suberina. Tá bom? Aqui nessa questão, com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para a construção com resistência mecânica e a degradação, foram analisadas estruturas anatômicas de 5 espécies conforme o quadro. Qual espécie corresponde ao objetivo proposto? Se é para construir, no caso aqui, ó, construção com resistência, uma madeira forte, tem que ser o cerne, não tem jeito, o cerne aqui, ó. Então você olha para o cerne, que é justamente o xilema. Ele tem aqui, ó. Então, eu já sei que a resposta vai ser o quê? O número 1, porque o número 1 é onde tem aqui, ó, presente em grande quantidade. Bem aqui ele fala aqui, ó, pra gente. Aqui, ó, presente em grande quantidade, com três sinais de mais. Cada mais significa que vai ter mais ainda. Portanto, gente, a resposta aqui vai ser a letra A, porque justamente o número 1, onde eu tenho mais o cerne, que é onde é tirada a madeira nobre, a madeira, né, de mais resistência. Agora a gente vai para o estômato, gente. Muito cuidado com o estômato. Uma das minhas apostas de planta é o estômato. O estômato faz trocas gasosas. Aqui ele está fechado, aqui ele está aberto. Quando é que ele abre? Toda vez que o potássio entra no estômato, o estômato tem aqui, ó, essa parte aqui, chamada de células guardas. São 2 células guarda aqui, ó, parece um rim. E a parte de dentro é o ostíolo, que é o orifício. Quando a célula guarda pega potássio, aí o potássio atrai a água. Então, entrou potássio, ele puxa a água. E se ele puxar a água, ele vai abrir. Isso aqui é chamado de turgência. Turgência é quando a célula vegetal ganha água e ela incha. Nesse caso aqui, eu estou falando do estômato, que faz parte de uma célula vegetal. Então, quando entra a água, quando entra o potássio, ele trai a água. E como o potássio atrai a água, e se ele encher de água, ele vai abrir, ele vai ficar túrgido. Então, qualquer tipo de célula, gente, se encher de água, ele fica túrgido. Geralmente a gente usa turgência para célula vegetal, mas pode ocorrer no animal também, ela pode ficar cheia. Só que o animal, quando ela enche de água, ela vai morrer, ela vai estourar, porque ela não tem parede celular. Então, se uma célula vegetal ganha água por osmose, ela não estoura. Não, mas um animal estoura pela ausência da parede celular. Mas nessa questão aqui, eu quero te falar do estômato só. Quando o estômago ganha água, ele abre, por causa do potássio. Agora, se o potássio sair, o que acontece aqui? Aí o potássio saiu, então ele perde água. E se ele perder água, o que aconteceu? O estômago fechou. Beleza? Aí eu botei aqui para vocês o seguinte. Quando você tem luz, o que acontece com o estômago? Você tem luz. Ele está aberto, ó, bem aqui, ó. Ele abre. Quando não tem luz, ele fecha. Por que ele fecha? Porque, turma, o estômago, vou fazer bem aqui ele, ó. Quando ele está aberto, ele perde água na forma de vapor, que é a transpiração. E quando ele está aberto, entra o CO2, que é para fazer fotossíntese. E aberto ele libera também o oxigênio. Então perceba que aberto entra o CO2 para fazer fotossíntese. Então ele precisa abrir para poder fazer fotossíntese, senão não faz. Então se tem luz, então é um momento de fotossíntese. E se tem luz, então ele vai abrir para entrar o gás carbônico e fazer fotossíntese. Agora, se não tem luz, tipo à noite, ele não vai abrir,
porque não vai dar para fazer fotossíntese. E se ele abrir, ele ainda perde água, desidratando. Então só vale a pena abrir o estômago se tiver luz para fazer fotossíntese, porque toda vez que ele abre, ele paga um preço muito alto. Ele perde água, que é a transpiração. E o gás carbônico? Bora agora analisar ele. Quando você tem muito gás carbônico, ele fecha. Porque se já tem gás carbônico, por que eu vou abrir? Porque toda vez que o estômago abre, ele perde água. Então não vale abrir o estômago em vão. Agora, se tiver pouco gás carbônico, aí vale a pena abrir. Porque vai entrar para fazer o quê? A fotossíntese. E a água? Se eu tenho muita água, eu posso abrir. Se eu não tenho água, eu fecho. Senão eu posso morrer desidratado. Então, bora lá. Recapitulando. Se tem luz, ele abre para fazer fotossíntese. Se tem pouca luz, ele não abre. Porque se abrir, é em vão. Porque não tem luz para fazer fotossíntese. Gás carbônico. Se tem muito, ele fecha. Porque se eu já tenho muito, eu não preciso abrir. Porque eu já tenho o suficiente. Agora, se tiver pouco, o que acontece? Ele abre para entrar o gás carbônico. Tá bom? E a água é o mais importante de todos. Se tiver água, abre. Se não tiver, fecha. Vamos para o próximo tópico. O eucalipto é uma árvore muito utilizada para secar o solo em locais encharcados de água, pois retira grande quantidade de água que perde pela transpiração. O principal órgão que faz a transpiração e a estrutura pela qual o vapor de água sai em grande quantidade. Gente, qual é o órgão que faz a transpiração? Claro, é a folha. E qual é a estrutura que tem nela que perde água? É o estômago. Portanto, a resposta vai ser o quê? Vai ser folha, a resposta e estômago. Portanto, letra B. Questão 31, eu quero destacar aqui o seguinte. Aqui tem o gás carbônico e aqui luz. Quando a luz vai aumentando, olha só. Quando a luz vai aumentando, a planta vai pegando o quê? O gás carbônico e fazendo fotossíntese. Tá vendo? Então, nesse ponto aqui de baixo, a fotossíntese está aumentando, assim que a luz aumenta. Só que tem um ponto, esse ponto eu quero destacar aqui, ó, que é o ponto de compensação fótico, onde a fotossíntese é igual à respiração. Perceba que a respiração, ela não para. A respiração é uma reta, tá vendo? Então a planta respira o tempo todo, de manhã e de noite. Agora, respirar é só quando tem luz. Desculpa, fotossíntese é só quando tem luz. E aí, vai aumentando a luz, aumenta a fotossíntese. E aí tem um ponto que a fotossíntese é igual à respiração, que é chamado ponto de compensação luminosa ou ponto de compensação fótico. E aí depois que a luz vai aumentando, aí a fotossíntese vai superando a respiração. Daí. Aí a fotossíntese é superior à respiração. Até que tem um ponto que não adianta mais ter luz, porque saturou, que é o ponto de saturação luminosa. Aqui nessa imagem, eu quero te mostrar que toda vez que faz esse anel, é chamado anel de Malpighi, você vai cortar o floema. Lembra que eu te disse que o xilema é o interno e o floema é o externo. Lembra daquele outro slide que eu disse, se eu meter uma faca, quem é que vai ser lesionado primeiro? O xilema ou o floema? É o floema, por ser o mais externo. E lembra que o floema transporta a glicose, porque o floema transporta a seiva elaborada, que é a glicose, que é o açúcar. Então, se eu fizer um corte no tronco, não vai ter mais transporte de açúcar, e aí o açúcar não vai para a raiz. E se o açúcar não for para a raiz, ela morre de fome. E aí a planta seca e morre. Esse é o anel de Malpighi. É para provar que o vaso mais externo é o floema. E também com essa técnica, o floema, o açúcar não vai para a raiz, e aí o tronco ele vai ficar mais grosso, porque ele vai acumular mais matéria orgânica. E aí vou ter mais madeira nesse sentido. Aí a questão 31, ele fez o anel de Malpighi, tá vendo? E ele diz assim, ó, bora logo pro finalzinho aqui, ó. Eu vou logo pro finalzinho, que ele diz o seguinte, ó. Ele diz que quando faz esse anel, a planta morre. E por que ela morre? Letra A. A seiva bruta não pode atingir as folhas.
Não, porque quando ele faz o anel, não é a seiva bruta que vai ser destruída, é o floema. E o floema transporta a seiva elaborada e não a bruta. A seiva elaborada não pode atingir as folhas? Não, porque quem vai para as folhas ali, no caso aqui, morre, até vai para a folha sem açúcar, mas aí a folha, ela é que produz o açúcar. Ela que produz o açúcar, já está lá com ela. E o objetivo desse açúcar agora é ir para a raiz. Por isso não pode ser a letra B. A planta lesada não realiza fotossíntese, não, ela continua fazendo fotossíntese, porque a fotossíntese é quando o xilema leva a água para a folha. Só que vai ter uma hora que a planta vai deixar de fazer fotossíntese. Mas o que vai levar à morte, ele é muito claro, o que leva à morte, com certeza a letra D, porque a célula elaborada não atinge a raiz. E se a elaborada não vai para a raiz, ela morre. Então ele quer saber o porquê da morte. Apesar de outros itens estarem parcialmente corretos, mas a morte é porque é destruído o floema e aí o açúcar não vai para a raiz. Memoriza isso e esquece o resto. Fazendo o anel, destrói o floema e o açúcar não chega na raiz. E se o açúcar não chega na raiz, a raiz morre e, consequentemente, se a raiz morrer, não tem como mais absorver água e depois a planta, ela é toda, aí sim a planta morre. Tá bom? Letra E, a seiva bruta não atinge as raízes? Bem, gente, como eu falei, ele quer saber o porquê da morte. Então a resposta vai ser o quê? É o porquê do anel. É o porquê do anel. Lembra disso. O anel, ele lesiona quem? O floema. Anel de Malpighi, floema. Anel de Malpighi, floema. Aqui eu quis te mostrar nessa imagem, gente, que o xilema é o mais interno, o câmbio forma para dentro o xilema e para fora o floema. Olha aqui o filogênio, tecido secundário, que forma para fora o suber e para dentro a feloderma. Qual é o tecido que sai da planta, que é o tecido morto? É o suber. Agora a gente vai para a zoologia. Bom, o sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico de queratina para a economia da água metabólica. Essa característica seria prejudicial aos anfíbios, pois acarretaria problemas. Gente, a gente sabe que os répteis observam o jacaré, tem a pele grossa, a pele é cheia de queratina, e o jacaré ele tem uma respiração totalmente pulmonar e a fecundação interna. E tudo isso ajudou os répteis a conquistar a Terra de forma definitiva. Os anfíbios até invadiram a Terra, mas não definitiva, porque o anfíbio precisa de água para reproduzir. E a pele do anfíbio, ela é fina. Como aqui nessa imagem aqui, ó. O anfíbio aqui, ó, um sapo, ele tem aqui a pele dele é fina, tem pouca queratina, porque ele respira pela pele. Como o pulmão do sapo, dos anfíbios é primitivo, é um pulmão, na verdade, que não é muito desenvolvido, então, para ajudar os anfíbios a respirar, ele vai ter tanto a respiração cutânea, que é pela pele, e a pulmonar. E que são os anfíbios? Você tem ali o sapo, a rã, a perereca, a salamandra é um anfíbio, e a cobra cega também é anfíbio. E, gente, se eu colocasse, se surgisse muita queratina, né, nos anfíbios, isso ia ferrar ele. Porque se ele tivesse com muita queratina, ele não ia conseguir respirar direito. Porque ele respira pela pele também. Então, isso seria problema por quê? Pois acarretaria problema no circulatório? Não. Excretório? Não. Digestório? Não. De locomotores? Não. Respiratório, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas gasosas. Porque como ele tem uma pequena capacidade de realizar trocas gasosas, ele faz isso pela pele e a queratina como revestimento ia prejudicar suas trocas gasosas que ocorrem de forma cutânea, portanto, letra E. Os répteis foram um grupo que se caracteriza por apresentar sobre os répteis, respiração pulmonar, perfeito, pele grossa,
e bastante creatinizada, fecundação interna e ovo amniota. Inclusive, isso que eu coloquei aqui na letra A são todas as características que permitiram aos répteis a conquista do ambiente terrestre de forma definitiva. Uma respiração totalmente pulmonar, onde o anfíbio não tinha. Uma pele grossa, que o grupo anterior anfíbio não tinha. Fecundação interna, onde o grupo anterior, que era o anfíbio, era a maioria externa. E o ovo amniota, que o anfíbio não tinha, porque o ovo do anfíbio é um ovo que está na água. E o dos répteis não, é um ovo terrestre, a amniota, que tem os anexos embrionários, que é o core, o âmnio, a lantóide e o saco vitelino. Então, resposta a letra A. Olha a letra B, pele fina, está errado. Qual o erro da C? A C diz que respiração pulmonar, pele grossa e bastante queratinizada e desenvolvimento do embrião no corpo materno. É errado, porque o embrião não está no corpo materno. Os répteis são ovíparos, o ovo no meio externo. Qual é o erro da D ali? Respiração branquial é o erro, não é branquial. A respiração é pulmonar. Cutânea, outro erro, não é pulmonar. Beleza? Bora para a próxima questão. Agora a gente vai para os artrópodos. Agora vamos para os artrópodos. Caramba, muita dica, pessoal. Bora lá. Gente, os artrópodos, você vai aqui perceber. Tio Jack, abraço para o tio Jack aí, abraço para os nossos alunos do curso diferencial, gente. Aí, todos os nossos alunos, queridos alunos, um abraço muito grande para vocês. Vamos para o filoartrópodo agora. O filoartrópodo, gente, eles têm o que? A artrópoda vem de articulada, ou seja, ele tem patas articuladas, como aqui a barata, a aranha, aqui você tem a classe insecta, aracnídeo, que tem patas articuladas, e os crustáceos também patas articuladas. Assim, se cair numa prova a diferença, é o número de patas, você pode diferenciar, olha só. Os insetos têm 6 patas, que dá 3 pares de patas. Os aracnídeos têm 1, 2, 3, 4, dá 8 patas. Então, ele tem 4 pares de patas, que dá 8. E os crustáceos, eles vão ter 5 pares de patas, que dá um total de 10 patas. Isso é uma diferença. Outra diferença é as antenas. Por exemplo, os insetos têm um par de antenas, são 2 antenas. Aracnídeo não tem antena. Já os crustáceos têm 4 antenas, que são 2 pares de patas. Outra coisa que a gente pode também verificar é a divisão do corpo. A barata aqui, que é um inseto, o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Já o aracnídeo e crustáceo, a divisão é cefalotórax e abdômen. Cefalotórax e abdômen. Para um caranguejo crescer não é fácil não. Ele tem que trocar essa casquinha. A barata também troca a casquinha, assim como o aracnídeo. E essa troca da casquinha dele é chamada ecdise, porque os artrópodos têm pata articulada e um exoesqueleto de quitina, que é um carboidrato, que é duro. Então, para ele crescer, tem que trocar o exoesqueleto. E esse gráfico mostra que é a troca. Olha só aqui o número 2. Aqui não tem troca, mas no 3 ele trocou. E toda vez que ele troca, olha o que aconteceu. Ele aumenta, ó, ele cresce. E depois que o esqueleto dele endurece, ele para de crescer, porque o exoesqueleto endureceu. Aí ele sofre outra ecdise, aí ele cresce de novo. Então o crescimento dele é assim, ó, cresceu, aí parou de crescer. Aí ele faz outra toca, que é a muda, cresceu. Então toda vez que ele cresce, é que houve a troca do exoesqueleto, que é chamado ecdise ou muda. E existe um hormônio que estimula isso, que é o hormônio ecdisona, que estimula as ecdises. Ok? Aqui mostra, né, ele trocando o seu exoesqueleto, esse gafanhoto. Olha só ele fazendo a sua muda. Aí surge um exoesqueleto mais flexível, que permite seu crescimento. Só que o exoesqueleto dele é muito importante, porque protege ele e também evita a perda de água, né? Ele consegue dificultar essa perda de água, fazendo o que? Uma regulação hídrica, o exoesqueleto. Agora, uma desvantagem de trocar o exoesqueleto, gente, é que ele se torna vulnerável aos predadores. Os insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, que é o desenvolvimento completo. Holo é total. Quem é holometábolo tem metamorfose completa, que é o ovo, a larva, a pupa e o adulto. Sexualmente maduro, que ocupa diversos hábitats.
Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Por que é mais numerosa? Tanto que a classe mais numerosa da natureza não são os crustáceos nem aracnídeos, são os insetos. Porque a grande parte dos insetos, não são todos, tá, gente? Porque tem vários tipos de desenvolvimento. Holometábulo, que é metamorfose completa, hemimetábulo, que é metamorfose incompleta, e ametábulo, que não sofre metamorfose. Mas quem é holometábulo e tem metamorfose completa é muito top. Por quê? Porque a metamorfose completa é quando põe o ovo, aí surge a larva, ó, tem a larva 1, 2, 3 e 4, aí depois surge a pupa e depois o adulto. Então você tem aqui larva, pupa e adulto. E eles não competem entre eles. A larva come uma coisa, a pupa outra coisa e o mosquito outra coisa. Então eles têm nichos ecológicos diferentes, porque o nicho ecológico é o comportamento, é o que ele faz, é o que ele desempenha. E cada larva tem cada forma, cada fase tem um nicho diferente. E isso vai o que favorecer, porque não vai ter competição entre eles. É isso? Não vai ter competição entre as fases da vida. Portanto, qual seria a resposta? Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão do quê? Da proteção da fase? Não. Proteção de muitos ovos? Também não. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição? Perfeito. Então a resposta seria a letra C. Com isso, nós terminamos, graças a Deus, gente. Olha, gente, boa prova para vocês, que vocês possam fazer uma prova brilhante, gente. Que Deus abençoe grandemente. Estamos juntos e vamos comemorar. E muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Estamos juntos. Abraços. Amo vocês.